Começamos mais um Pernambucast, mas antes de passar para o nosso convidado e anunciar o nosso Gustavo Matos, convido os nossos espectadores, né, a curtir nossa página, seguir o canal e ativar o sininho para receber as notificações. E aí, Gustavo, tudo bom? Tudo bem, Edmar? Sejam bem-vindos todos ao nosso Pernambucast. Confirmando o que Edmar acabou de pedir a vocês, se inscrevam aí no nosso canal, curtam aí, ativem o sino e vamos conversar hoje com o nosso amigo José Nivaldo Júnior, primeiramente professor, publicitário, escritor, especialista aí em marketing político, uma figura das melhores que temos, cabeças intelectuais aqui no nosso estado. Zé Nivaldo, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelas referências, Dimar, prazer reencontrá-lo. Gustavo, amigo querido, prazer reencontrar. E estou aqui à disposição de vocês para esse Pernambucast. Isso. Vai. Exatamente. Zé, falando, a gente sabe, né, não precisa tanta apresentação, porque você tem uma trajetória brilhante aqui em Pernambuco, no Brasil inteiro também. Mas como se deu esse gosto pela literatura, pela política, pela comunicação como um todo, lá atrás, quando você iniciou sua trajetória? Olha, Edmar, eu não sei como funciona para os outros. Agora, comigo, tudo começou na infância. A minha casa, eu sou filho de um casal de médicos, ou seja, isso me deu muitos acessos diferenciados à literatura. Meu pai era intelectual, fez parte da Academia de Letras, tem mais de 10 livros publicados, trabalhos científicos publicados no exterior. Então, meu pai era uma figura intelectual, criador dentro do Brasil e médico competente. Então, minha mãe, médica também, que fez uma verdadeira revolução na sua época, nos anos 50, que os dois começaram a atuar em Surubim, né, fizeram uma verdadeira revolução nos procedimentos médicos e salvaram muitas vidas. Minha mãe era pediatra, fez muita educação comunitária e tal. A minha casa, além de um centro intelectual com uma biblioteca fantástica, porque papai comprava todas as novidades intelectuais. Quando ele vinha ao Recife, geralmente uma vez por mês, né, ele voltava trazendo as últimas novidades literárias na bagagem. Isso não faltava. E muito ligado na literatura universal, mas muito ligado na literatura regional. Então eu tenho uma forte influência, desde a infância, que eu lia livros, não só da cultura cearense, que minha mãe era cearense, quando ia a Fortaleza trazia as novidades intelectuais, e foi assim que eu conheci Raquel de Queiroz, por exemplo, que depois se tornou até minha amiga pessoal, era amiga pessoal do meu pai e da minha mãe, e minha amiga pessoal, amiga de vir ao Recife e ir lá em casa. Né? Então, isso me deu uma leitura, um conhecimento do mundo via literatura regional, um conhecimento do Nordeste. Depois, lá em casa era um centro de efervescência política de Surubim. Né? Tinha os dois grupos, os embola-bostas e os marimondos. Né? Embola-bosta na linguagem do interior, é aquele besouro. É um besourinho. Né? O besouro. Então tinha o besouro e os marimbondos. E lá em casa era um centro de conversa dos embola-bosta, que eram liderados pelo Monsenhor Ferreira Lima, uma figura que marcou época na política pernambucana, brasileira e principalmente do Agreste. Então aqui a política era no sangue lá em casa. E jornal também chegava com uma certa regularidade, pelo menos nos domingos tinha jornal. Né? Então eu comecei a gostar de política, acompanhando, e gostar de comunicação. Então eu inventei um tal Jornal da Casa, tinha um Jornal da Casa. Né? Então, era um jornal com edição única, né, que o visitante chegava, era obrigado a ler, depois passava adiante. Né? No máximo com edição dupla, porque era datilografado com carbono. Depois eu fui estudar, eu tive uma sorte na minha vida que, quando eu cheguei para fazer o exame de admissão, os maristas se instalaram no Colégio Pio XII, construído pelo Monsenhor Ferreira Lima, uma das suas grandes obras, que ainda hoje está lá em Surubim, ocupando um espaço importantíssimo na educação. No Pio XII,
E mais tarde, quando vim para o Recife estudar com os jesuítas, eu fui formado pelos maristas, pelos jesuítas e saí materialista do curso médio. Né? Então, é coisa interessante. A participação nos grêmios. Eu não sei como é que está hoje nas escolas, eu me distanciei, mas o grêmio era uma coisa muito importante. E eu participava do grêmio. Inventei um jornal falado no Grêmio. Então, toda semana a gente fazia um jornal falado, eu e alguns colegas. E também tinha um jornal mural na época. Né? Era tanto no Marista como no Nobre, tinha um jornal mural. E eu escrevia no jornal mural. Com isso, eu fui ganhando gosto pela comunicação. Com 16 anos, entrei no jornal Região, que já existia, lá em Surubim, região. Eu não fui fundador, Flávio Guerra, Carlos Guerra, Antônio Carlos Eliodoro, Geraldo Guerra, foram os pioneiros. Eu entrei no processo rapidamente, ocupei um espaço, virei diretor do jornal e etc. Então, com 16 anos, 17 anos, virei correspondente do Diário de Pernambuco, em Surubim e região. Então, quando eu completei, digamos assim, o meu curso médio, eu já tinha espaço, por exemplo, no Diário de Pernambuco. Eu emplacava manchete no Diário de Pernambuco, com 16, 17 anos. Qual foi a primeira, Zé? A primeira foi... Rapaz, só consultando. Eu não vai lembrar, não. Não, aí agora você me pegou de muita surpresa. Eu sei qual foi, né? Mas agora, talvez ao longo da entrevista, eu lembre. Você lembra. Né? Então, foi uma sobre o desenvolvimento econômico da região. Né? Enfim, então eu já tinha essa ligação com a política, com a comunicação. Em 64, veio o golpe militar. Eu era a favor do golpe, quer dizer, a minha família era muito conservadora, eu tinha 13 anos, né? E com 13 anos eu era a favor do golpe, acompanhava o pensamento da família. Né? Com o passar do tempo, esse passar do tempo são os anos que se seguiram, eu fui me distanciando dessa abordagem. Mas você lá em Surubim ou já aqui? Já aqui. Eu vim estudar no Recife em 1966. Com quantos anos? 16, 17 anos. 16 anos. Eu nasci em 51, então em 66 eu tinha 15 anos. 15 anos. Fiz 16 no meio do ano. Então, isso tudo... Veja, aí outra coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante, Edmar. Eu via o mundo através da literatura e vivia o mundo na feira, nas fazendas, conversando com os vaqueiros, com os moradores do campo, com os feirantes. Eu sempre fui muito curioso, gostava muito de conversar e ia observando as coisas. Então, eu conheço a vida pelos livros e conheço a vida pela vida. Uma criança da capital, por exemplo, hoje não tem a menor possibilidade de passar por essa experiência. Nenhum pai deixa o menino ir só para a feira. Né? E seria até uma irresponsabilidade nos dias de hoje. Sim. Então, essa vivência, eu diria que não é óbvio que não é única. No interior, talvez, certamente ainda continua, né, vigorando isso, mas na capital é impossível. Ô Zé, deixa eu trazer você para um momento hoje. Zé, um publicitário bastante requisitado aqui em várias e várias campanhas políticas vitoriosas e grandiosas. E aí Zé deixa a publicidade e cria o poder. O poder. Olha, Gustavo, a minha vida é sempre, eu sou movido a desafios. Né? E não canso de ser desafiado pela vida. Quando eu cansar de ser desafiado pela vida, está na hora de aposentar. Né? Aposentar no sentido de pendurar as chuteiras. Né? Então, o que é que tem acontecido? A publicidade está vivendo um processo de renovação. Seria um desafio permanecer na trincheira da propaganda e vencer os desafios dos novos tempos. Entretanto,
eu comecei a fazer trabalho de consultoria em campanha política, isso já desvinculado da agência há um bom tempo, né? A gente fez um acordo interno, então eu saía para fazer as campanhas, quer dizer, me afastava para fazer as campanhas e fazia as campanhas como pessoa física. Uhum. Com o tempo, criei uma empresa, a Global Z, para dar suporte a essas atividades. E aí o desafio, e Edmar me desafiando todo dia, né? Um trabalho brilhante que ele faz, ele sabe disso, que eu acompanho da partida dos programas de Sami, né? Quando a gente dividia a bancada lá com o Sami, e eu comecei a prestar atenção, disse, esse menino vai longe. Tem né? futuro. Esse menino tem futuro. Tem futuro. Né? Então, resolvemos criar o Poder. Veja, o Poder inicialmente foi um projeto que eu fiz, que a Global Z fez, para ser vendido para clientes que quisessem fazer comunicação. Como não encontrei clientela, encontrei Magno num dia no restaurante Leite, por acaso, conversa vai, conversa vem, Magno, eu tenho esse projeto, rapaz, vamos fazer, bora. As decisões, às vezes, são tomadas assim, meio interpretadas. Não estava no meu... Não vou dizer que foi resultado de um amadurecimento. Não. Foi criado o produto para ser vendido. Não encontrou freguês, resolvemos fazer. E agora não estamos com vontade de vender, não. É verdade. O Poder, para quem não conhece, me permitam a apresentação, é um jornal digital, publicado em PDF, em 2 edições, de segunda a sexta. 13h tem a edição regional. Um dia é Pernambuco, um dia é Paraíba. E, por enquanto. E às 19h circula a edição Brasil. Com uma abordagem nacional. Chega no celular através das redes de conversa, das plataformas de conversa. WhatsApp, Telegram, outras. Até a de Trump, se Trump chegar aqui ao Brasil com a rede dele, a gente pode distribuir o Poder nesse formato. Então, é uma modernização, uma tentativa, né, de modernizar o antigo formato de jornal. O jornal já trava a sua própria briga, tem as suas trincheiras para se adaptar aos novos tempos. Eu não decreto a morte de nenhum produto de comunicação. Quando disseram o rádio morreu lá atrás, eu digo, calma aí, gente. O rádio não morreu. E aí o rádio se reciclou e chegou aos dias de hoje. O jornal impresso acabou. Eu não digo isso, né? Jornal impresso existe há 2000 anos. Então, um negócio que existe há 2000 anos não se acaba por conta de uma tempestade. Mas falando um pouco sobre essa questão do impresso, né? Porque a gente vem acompanhando, né? Eu vindo comecei no digital e fui para o impresso, né? Com a Folha. Mas pela sua experiência, o que é que você considera? Até porque você criou um veículo de comunicação digital, né? Que é o jornal O Poder, mas que ele não utiliza o papel, ele não é enviado. O papel hoje é um atrapalho muito grande dos jornais, porque o custo é muito alto da impressão e as pessoas se desabituaram a utilizar essa modalidade. Mas, por outro lado, a gente tem visto, ao longo desses últimos anos, fortalecimento de alguns veículos de comunicação, a Folha de São Paulo e tantos outros, o Globo, o jornal O Globo, o Estadão, apesar de serem jornais que estão com redução de exemplares físicos, mas continuam com uma grande percepção da sociedade. Você acha que a gente vai fazer essa migração do impresso para o digital, mas os veículos tradicionais, eles continuarão existindo por muitos anos? Eu acredito que sim. Veja, a sobrevida. Eu tenho uma frase histórica que eu digo o seguinte: uma coisa que existe há 100 anos corre o risco de daqui a 100 anos não existir. Uma coisa que existe há 200 anos corre o risco de daqui a 200 anos não existir. Uma coisa que existe há 2000 anos tem grande possibilidade de daqui a 2000 anos continuar existindo. Por exemplo, igreja. Por exemplo, exército. Exército é uma instituição que tem, a rigor, milhões de anos, ou centenas de milhares de anos.
Então é uma instituição que vai continuar existindo por muito tempo. Né? Provavelmente. Tem grande possibilidade de continuar existindo. Como eu disse, o jornal impresso começou a ser impresso em Roma. Talvez antes, não tem muitos registros, eu não quero ir mais longe. Mas em Roma, com certeza, existia o giorno, o dia, a notícia do dia, o giornale. Né? Vem daí. Então, 2000 anos, amigo. Então, certamente, o jornal impresso, nos termos atuais, é depois da imprensa de Gutenberg, que tem 500 anos. Uma instituição que tem 500 anos, daqui a 500 anos não vai mais existir imprensa impressa e talvez já tenha passado da sua fase áurea, já esteja em declínio. Isso a gente só vai saber com o tempo, não tem uma bola de cristal. Então o jornal ele é maior e mais amplo do que o papel. O papel foi inventado como tal há 500 anos. Então, 500 anos atrás não tinha jornal nesse formato, mas já existia jornal em outros formatos. Então, certamente, primeiro, a imprensa, ela é a chamada imprensa escrita, a palavra escrita, que pode ser escrita no digital, no impresso, onde quer que seja, ou na pedra, né? A pedra da Roseta, ou, enfim, é uma coisa que... A pedra da Roseta era um jornal, né? Era em 3 línguas. Repare que coisa antecipatória. Né? Em 3 línguas. Era em grego, em hieroglifo e em demótico, que era uma escrita cursiva mais popular no Egito. Então, aquilo escrito numa pedra. Na Mesopotâmia, os caras gravavam no tijolo. Né? Faziam notícia no tijolo e o cara carregava o tijolo como uma carta, por exemplo. Então, a informação... A imprensa faz parte do universo da informação. E o universo da informação faz parte da história do ser humano. Então, eu acredito muito na possibilidade dos jornais que ganharam esse formato recentemente é no último século, coisa de um século para um historiador, é coisa muito novinha. Né? Então, ganhar esse formato recentemente, certamente, com a experiência acumulada, com a capacidade empresarial, com esses jornais que sobreviveram, porque o jornal sempre teve uma vida muito curta. Eu estudei, quando eu fiz o curso de mestrado, eu estudei uma das cadeiras métodos e técnicas, eu estudei jornais. Né? Jornais, eu não me peça para lembrar o nome agora, não, porque aqui na tensão do papo, a memória falha. É feito lançamento de livro, né? Depois a gente fala sobre isso. Lançamento de livro, eu esqueço o nome de quem está na minha frente, Gustavo. Aí eu vou oferecer, o cara, Gustavo, compra. Não, depois eu conto isso. Vamos terminar o raciocínio. Então, eu acredito piamente, o jornal vai encontrar a forma de sobreviver. Falando um pouco, Gustavo, rapidinho, essa questão do impresso que você estava falando, e aí me veio uma de política, né? Hoje a gente está imerso numa discussão sobre o voto impresso, auditável ou não. Qual a sua opinião sobre esse tema? Você acha que as urnas eletrônicas elas são seguras a ponto de a gente não necessitar desse mecanismo do voto impresso? Eu tenho uma posição que essa resposta vai ser rápida, porque eu tenho a posição para uma resposta de 30 segundos. Eu acho o sistema atual plenamente confiável. Totalmente confiável. Não lanço nenhuma dúvida sobre o sistema atual. Entretanto, entendo que o povo não tem essa percepção, porque é muito abstrato. É uma coisa que só técnicos têm acesso. Então eu não vejo nenhum obstáculo em se fazer simultaneamente o voto impresso, que será contado, será conferido. O voto impresso não significa que o cara vai voltar a marcar a coisa, não. Ele marca, vota como está votando atualmente, aparece lá o voto, aparece o impresso, ele confere, vê se é aquilo mesmo e aperta o botão. Quando ele aperta o botão, ele confirma o voto eletrônico e confirma o voto que vai direto para a urna, não passa pela mão dele, aquele negócio de fotografar, não sei o quê, isso não existe. Vai para a urna. E será contado pelos próprios mesários. Acabou a apuração, a eleição, mais 1 hora de trabalho para o mesário, contar uma urna, é 1 hora, no máximo.
contou a urna, registrou o resultado. Se houver dúvida no resultado eletrônico, já está registrada a contagem e guardado para uma possível conferência. Não tenho medo do voto impresso. Qual é o problema do voto impresso? Mas existe uma narrativa aí de que, como já existe o boletim de urna, porque na verdade já existe, quando termina a eleição, né, os fiscais, eu já fui fiscal de eleição, e a gente tem a oportunidade de receber o boletim de urna. Para a população que está nos acompanhando, qual é a diferença do boletim de urna para esse voto impresso? É a mesma do voto impresso. O boletim de urna é uma coisa para o fiscal. O voto impresso é algo que o eleitor confere e vê. O cidadão acaba. confere. Veja, não é que eu duvide, eu vou repetir. O sistema atual é auditável, é conferível, é seguro, tudo bem. Agora, qual é o problema de ter uma confirmação impressa do voto? Eu não vejo problema. Também. Eu não vejo dificuldade. Não vejo porque esse bicho de fogo, porque não sei o que, vai ameaçar a democracia. Peraí, que é isso? Né? Não vejo nenhuma dificuldade no voto impresso. Embora confie no voto eletrônico. Mas o eleitor, respeitando o direito do eleitor desconfiar, porque o eleitor tem direitos. Claro. Entre os direitos que ele tem é desconfiar de algo que ele apertou ali e ele não sabe onde foi. Um dos exemplos que estão usando, Zé, nessa discussão, que é uma discussão que divide pessoas, né? Pessoas que estão divididas nessa discussão. Porque aí usaram o exemplo que eu achei bem interessante, esse exemplo, da aposta na Mega Sena, uma loteria, que você só confia que você apostou e você só tem a segurança se você receber o canhoto do impresso ali com os números que você votou. Imagine como seria você... Votou não, né? No caso, você apostou. Aí você apostou ali, não vem, diga, não, você não tem garantia nenhuma, prova nenhuma. Tem muito essa discussão. E eu acho que é uma coisa que está deturpada, na minha avaliação, está deturpada. As pessoas estão querendo colocar, você só é a favor do voto impresso porque você é a favor do Bolsonaro. Você é contra. Não tem nada a ver. Veja, eu sou a favor do voto impresso desde sempre. E vou continuar a ser desde sempre. Volto a dizer, para fazer mídia mesmo, eu não desconfio do voto eletrônico. Acho o voto eletrônico seguro. Porém, acho que o eleitor tem direito de saber que o voto dele também foi impresso. Pronto. Não custa nada. Ponto final. Quer dizer, custa alguns bilhões, mas quantos bilhões custa a eleição? Que se gasta aí. Zé, você falou aí rapidinho de autógrafo. Eu queria falar aqui do teu grande sucesso. Um best-seller no Brasil, adotado até hoje nas grandes universidades, que é Maquiavel, o Poder, que levou para Europa, foi recebido por rei, Vou até mostrar para o pessoal de casa. Esse aqui é o Maquiavel, o Poder, o livro de Zé. Queria que tu falasse um pouquinho como é que foi esse fenômeno na tua vida. Fenômeno mesmo. Fenômeno é uma coisa que você narra, mas não explica. Bom, eu era professor na Universidade Federal de Pernambuco, fui 20 anos professor da Universidade Federal de Pernambuco e pedi demissão quando comecei a fazer campanhas em São Paulo, aí tinha campanha de prefeito, de senador, de não sei o quê, campanha no Rio, aí ficava difícil compatibilizar. Campanha política, eu tirei as licenças que podia tirar, quando não podia mais tirar a licença, pedi demissão na universidade. Uma coisa que eu lamento até hoje, mas fui forçado pelas circunstâncias. Bom, eu ensinava história das ideias políticas e sociais. E um dos autores básicos era Maquiavel. Então eu passava o Príncipe para os alunos lerem. E comecei a perceber que os alunos tinham grande dificuldade de entender o Príncipe. E percebi que outras pessoas da sociedade que citavam muito o Príncipe também não entendiam. Estava o Príncipe, grande livro, mas também não entendiam. Eu fui atrás de descobrir por que descobri. Acho que descobri. Pelos exemplos. Porque Maquiavel escreveu, para o leigo, ninguém é obrigado a entender, saber da história de Maquiavel. Maquiavel era um burocrata, era um intelectual que servia ao Estado florentino, da República de Florença. Teve um movimento contra os Médicis, que eram os príncipes de Florença, e Maquiavel entrou no movimento. E aí foi preso, torturado e condenado a um exílio numa propriedade próxima. No exílio,
Ele escreveu O Príncipe e ofereceu a Lourenço de Médici, Lourenço o Magnífico, que estava no poder, como uma tentativa de reaproximação, um presente. Escreveu como um presente. O que é o príncipe? O príncipe é um guia para se chegar ao poder e para se manter no poder. Só que Maquiavel escreveu para o cara, é quase uma carta, na verdade, né? Ele escreveu dando exemplos daquele tempo. Porque, não sei o que, a coluna de Edmar, você não explica a coluna de Edmar, todo mundo sabe que é Edmar, escreve na folha, na coluna. Porque Eduardo Campos, depois da tragédia, hoje em dia você não explica, não precisa explicar a cada um o que foi que aconteceu em 14, Eduardo, era isso. Então as pessoas de hoje entendem perfeitamente. Eduardo, depois da tragédia de Eduardo, Pernambuco, as pessoas não precisam explicar. Sim. Daqui a 500 anos, daqui a 200 anos, vai precisar explicar. Aí o cara pergunta, quem foi Eduardo? Que tragédia foi essa? Como é que foi isso? Enfim. E aí foi mais ou menos o que eu fiz. Eu tirei os exemplos que usavam coisas que eram corriqueiras na época. Ou personagens como César Borgia, Lucrécia Borgia, o Duca Valentino, ou personagens da história romana e grega, Teseu, o fio de Ariadne. Quem danado hoje vai aprender na escola o fio de Ariadne? Né? Teseu, que Teseu fez, o que Júlio César fez. Naquela época era comum. Então eu tirei esses exemplos que dificultavam o entendimento de hoje, ou coloquei exemplos contemporâneos, ou eu coloquei exemplos mais compreensíveis. Ou seja, fiz uma leitura e não tem 20 páginas. Esse aqui, me permita, Gustavo. Sem dúvida. Essa é a primeira, segunda, sétima, oitava, nona, décima. Essa é a 17ª edição em português desse livro. Esse exemplar seu é a terceira reimpressão com essa capa, que essa reimpressão foi em 2011. Né? Em 2011, 12. E tem uma arrumação diferente do original. Eu mudei a ordem de alguns capítulos, expliquei algumas coisas para tornar mais compreensível e tal. Mas o livro surgiu assim. Então, o que é que tem nesse livro? Primeiro, ele explica a sedução que a política exerce sobre as pessoas. As pessoas geralmente xingam a política. Política é tudo ladrão, tudo bandido, tudo sei o quê. Não, não é assim. Eu explico a sedução que o poder exerce sobre as pessoas, por quê? E a importância da política no dia a dia. Isso em 5 páginas. Em 5 páginas eu digo quem era Maquiavel. Perfil curto, Maquiavel. Em 5 páginas eu digo o que era aquele tempo. O que significava a palavra príncipe naquele tempo. Não era o que a gente entende hoje. Hoje a gente acha que príncipe é o filho do rei e da rainha. Não era. A palavra príncipe para Maquiavel era o princeps, o primeiro, o principal. Quem manda? Quem manda. Que tanto valia para o poder, como valia para... Na época não tinha empresas como tem hoje, mas valia para os empreendimentos, valia para os senhores feudais. O príncipe era o primeiro, era o principal. Como se tornar o principal? E se tornando o principal, como ficar lá? Aí eu descobri uma coisa muito simples. Isso é marketing. O Príncipe não é um livro de filosofia, não é um livro de especulação teórica, é um livro de marketing. Conselhos para se chegar ao poder e para permanecer nele. Pronto, essa é a concepção. Esse foi o formato. Aí, amigo, a primeira edição foram 3.750 exemplares. Eu mesmo encomendei, como publicitário, uma gráfica amiga, 3.500 exemplares. E eles me deram 250 de presente. Sabe? 250 é para você divulgar, para você... Bom, essa edição passou 10 anos, 8 anos, rolando. Fez sucesso. Fiz lançamento em Feira de Livro Internacional. Fiz lançamento em Frankfurt. Tarcísio Pereira, inclusive, estava lá comigo. Nelson Saldanha, tem uma foto que é um leitor, um fã, um amigo, eu nem sei quem foi, né? Me mandou uma foto que saiu no jornal na época, eu não sabia que estava no exterior, uma foto minha de Nelson Saldanha, que foi meu professor na Faculdade de Direito e foi meu companheiro de academia, meu colega, meu confrade de academia. E Tarcísio Pereira, que foi uma figura magnífica que influenciou a cultura de toda uma geração. Pois bem, fizemos esse lançamento lá. Depois que o livro foi lançado, tem uma historinha, vou tentar ser rápido. A Luiz Sotero fez
uma postagem na internet, que estava começando, a internet estava... E tinha lá na internet um negócio chamado Rede Fidonet, que era, pegava um livro, qualquer livro, botava lá na Rede Fidonet, quer dizer, postava na Rede Fidonet e durante 2 meses eles divulgavam no mundo todo. O livro foi bater nas mãos de um professor da Universidade Vasilis Golds, na Romênia. Esse cara viu o livro na internet, procurando certamente coisas sobre Maquiavel, que era proibido. A Europa estava deixando o comunismo tinha, o muro de Berlim tinha caído há pouco tempo, né? Então, os caras, Maquiavel era proibido, os caras procurando informação sobre Maquiavel. E encontraram o livro, traduziram, e o cara que traduziu, o professor, teve a honestidade, a honra. É uma coisa que eu conheci esse cara numa fila de autógrafo. Ele foi para o lançamento oficial. Eu conheci na fila de autógrafo. Não tive nem a oportunidade de aprofundar a conversa com ele, né? Porque já eram 10 horas da noite, apesar de ter começado 11h30 da manhã, né? Já era 10 e tanto da noite, e ele chegou e se apresentou. Olha, foi o professor, conversamos 5 minutos e a fila tinha que andar, né? Porque tinha gente na fila desde 1h da tarde. Enfim, o livro foi traduzido como uma apostila e ele preservou meu nome no texto. E aí o livro virou cult, não apenas na Romênia, como no leste europeu, porque foi sendo reproduzido apostila. O cara vai, reproduz, aí traduziu ali na Hungria, e aí foi para bater na Polônia, e aí espalhou, né? Quando o livro chegou lá pelos caminhos oficiais, em 2001, eu já era ídolo e não sabia. Eu era ídolo de uma geração de 10 anos depois, né, Zé? 10 anos. 10 anos depois. 10 anos depois. Do lançamento. Exatamente. Aí foi o lançamento na Romênia, aí foi um negócio, uma coisa tão maluca, né? Uma multidão. Eu tenho as fotos, publiquei recentemente no Poder, no Sextou. Não tenho as fotos, tenho reprodução das fotos, não encontrei mais as fotos, não sei onde é que estão as originais, elas estão guardadas em algum canto desses que a gente guarda e esquece. É onde guardou. Tá no cofre. Mas tem reprodução delas, né? A qualidade não é muito boa. Mas é uma coisa impressionante. Você vê 1h da tarde, em pleno verão da Romênia, 30 graus, uma multidão lotando o salão da Casa da América Latina. O salão é grande, porque os romenos são latinos, né? Romeno é de romano, né? Romano. Né? E uma fila do lado de fora que você não acredita. Uma fila de 8 filas, com gente de paletó, gravata, bem vestido, as mulheres bem trajadas, não sei o quê, em busca de um autógrafo meu. A sessão de autógrafo rolou corrida até perto de 4 da tarde, começou 11h30, e eu estava sufocado pela multidão quando chegaram os homens do presidente. O presidente tinha montado no palácio um lançamento em petit comité para eu ir ao palácio dar o autógrafo. Ele não ia atrás de mim, mas ele queria o autógrafo. Aí eu fui quase que sequestrado, né, pelos aqueles armários de cara fechada, sem entender bem o que eu dizia, eu sem entender. Eles só entenderam que eu precisava ir ao banheiro. Então, eu fui ao banheiro, fiz xixi escoltado por 2 armários, né, olhando para o infinito. Depois fui levado ao Palácio Presidencial, rolou a cerimônia, o presidente muito simpático, muito sorridente, deu as explicações, o general Cardoso estava lá, Fernando Henrique tinha mandado o general Cardoso, chefe da Casa Militar, para esse lançamento. Porque foi o lançamento foi o ponto alto de uma homenagem ao Brasil, foi no dia 7 de setembro, né, porque é o que eles chamam de triângulo da latinidade, que justifica também o sucesso de Maquiavel lá. Qual é o triângulo da latinidade? A Itália, que é a fundadora, a matriz da Romênia, com Maquiavel, uma das maiores expressões da cultura italiana. Sim. A Romênia, que é filha da Itália, um mar latino no oceano eslavo. Essa frase quem me disse foi o patriarca, que é o chefe da igreja deles. O patriarca, eu fui recebido pelo patriarca sem ter pedido audiência, né? Eu fui convidado para uma audiência com o patriarca. E nessa audiência... O patriarca deles é como se fosse o papa da Papa, igreja. A igreja deles é a igreja cristã
ortodoxa, né, do chamado cisma do Oriente, separou. Mas é muito parecido, menos os trajes, que são aqueles trajes pretos e as barbas longas, pretas, e um chapéu preto que os caras usam. O patriarca, eu convidei o patriarca para ir para o lançamento. O papai estava comigo, inclusive, o embaixador também, enfim. Aí eu convidei o patriarca, ele disse, eu não vou, mas vou mandar representante. E mandou. Na foto aparecem os 2 representantes do cara lá, né, prestigiando o lançamento. Mas o presidente mandou me buscar. Né? Eu fui. Fez uma solenidade, foi muito simpático, disse coisas importantes, acabou, me levou na porta do palácio, todo mundo foi embora e como eu tinha sido sequestrado, quer dizer, levado pela segurança, não tinha carro para eu voltar. E ninguém se preocupou com isso. Chegou no palácio, na porta, assim, opa, tá, foi ótimo, maravilha, deu as costas, foi-se embora e eu fiquei. Eu, minha esposa da época, Fátima, e papai. Sem saber falar nada? Não, ficamos perdidos no imenso jardim. O palácio é um palácio antigo, de séculos, um palácio secular, com um jardim assim, inacreditável. Nós fizemos um passeio de fim de tarde pelo jardim, enorme, e nos deleitamos com aquele entardecer, naquele jardim maravilhoso, até que achamos a portaria. Na portaria dá para se comunicar, né? Misturando inglês e português. O romeno tem muitas palavras, falando devagar você consegue se comunicar. Eles conseguiram um táxi, eu fui para o hotel. Quando cheguei no hotel, estava a fila que tinha descoberto onde eu me hospedava, e estava a fila saindo para o hotel e dobrando na esquina. Não me restou outra alternativa a não ser sentar e danar autógrafo. Ainda tinha livro? Aí é um capítulo à parte. O editor mandou 200 livros. Né? O editor é uma espécie de Roberto Marinho da coisa. Foi uma história interessante porque eu o conheci na véspera. E ele guardou o livro até a véspera. Muita gente dizia, não vai ter esse lançamento, ninguém viu esse livro. Mas ele fez questão de me entregar o livro como uma grande produção dele e tal. E tivemos uma conversa fantástica, falando de comunismo, né? Eu tenho uma ligação com o marxismo, não sei o quê, eu também. Aí ele disse simplesmente isso, inteligível. Ele disse, eu era ministro das comunicações, traduzindo, da propaganda. Quando o regime caiu, eles usavam muito isso, quando o regime caiu, cada um foi se apropriando da sua área. Eu disse, oxente, essa aqui é minha. Aí me tornei o maior editor do leste europeu. O cara ficou dono da estrutura do ministério e privatizou para ele mesmo. Né? E por isso tinha uma gráfica enorme, o principal jornal, o principal suplemento literário, e isso foi outro fator que, sem dúvida, ele fez bastante divulgação. Ele mandou 200 livros, os 200 livros apareceram em mais ou menos 1 hora, foram vendidos rapidamente. Aí, quando ele recebeu a notícia e que estava cheio, ele viu o potencial do evento para a divulgação da editora dele. Mandou, acho que uns 700 e tantos livros para lá. E simplesmente os livros foram saqueados. Esse filme existia, perdi também. Não fui eu que filmei, claro, eu estava dando autógrafo, mas quando chegou aí não teve venda, não. A multidão avançou. Pegou. E aí devem ter ligado para ele, imagino eu, né? E ele disse, rapaz, libera, dá o livro a quem quiser. E realmente, 10 horas da noite, tinha gente atrás do meu autógrafo, eu não aguentava nem com os olhos abertos, mas firme lá. Aí não aguentei e pedi uma dose de uísque, porque... Tinha que relaxar, né, Zé? Essa questão, Maquiavel, ele deixou um termo, né, chamado maquiavélico, que é muito atribuído a quem maquina o mal, quem pensa em fazer o mal, prejudicar as pessoas e assim sucessivamente. Você concorda com esse termo? E a outra pergunta, quem você considera, pela sua vasta trajetória, né, de conhecer tantos políticos do Brasil, quem você considera que conseguiu aplicar esses ensinamentos tão bem de Maquiavel aqui no Brasil? Olha, em primeiro lugar, veja, O Príncipe não foi um livro escrito para o mal, foi um livro escrito para a prática. Maquiavel não prega o mal, ele
apenas reconhece o mal. Eu digo, o príncipe, o que é o fascínio do príncipe? O que foi que Maquiavel fez? Ele levantou o véu da política. Porque a política era praticada com maldade, com fogueira, com botar o inimigo na máscara de ferro, sei lá o quê. Enfim. E era dito, não, isso é a prática do bem. O que é a política? Aristotelicamente, a prática do bem. Aí Maquiavel, prática do bem, coisa nenhuma. É assim, assim, assim. É melhor ser temido ou ser amado. Maquiavel, uma frase bem conhecida dele. É melhor ser temido. Sim. Né? Por quê? Porque os homens não têm dificuldade de trair quem amam, mas têm dificuldade de trair quem temem. Então, isso levou a... Esse é o maquiavelismo. Né? Necessariamente, aliás, Rousseau tem uma frase muito boa. Rousseau, um dos grandes teóricos pós-Maquiavel, na política, Rousseau disse, o príncipe, fingindo pregar o mal, a opressão, ensina aos cidadãos como se livrar dela. Então, isso é a outra face do príncipe. O príncipe tanto ensina o sujeito a ser maquiavélico, como ensina as pessoas a se defenderem do maquiavelismo, se quiserem, na democracia, através do voto. Quem é maquiavélico? Olha, é difícil um político bem-sucedido não ser maquiavélico. Mas já que você pediu um exemplo, eu não gosto de citar mortos. Hoje até está a polêmica hoje está instalada aí. Bolsonaro fala de gente que já morreu, não fala, enfim. Eu não gosto de falar de mortos porque os mortos não se defendem. Eu tenho esse princípio. Mas Getúlio, por exemplo, já é um morto que faz muito tempo. Né? Já saiu da vida para entrar na história. Então já não é mais uma pessoa, é um personagem da história. Getúlio foi extremamente maquiavélico. E Luiz Carlos Prestes, líder do Partido Comunista, também. Vou contar uma historinha que talvez o povo não saiba. Durante 10 anos, Prestes permaneceu preso por ordem de Getúlio, na ditadura de Getúlio. A mulher de Prestes foi mandada para um campo de concentração na Alemanha, onde morreu, porque ela era alemã, Olga Blenário Prestes. Quando Prestes foi libertado, subiu no palanque de Getúlio. Para pedir voto. Para pedir voto. Então os dois eram maquiavélicos. Ou seja, Maquiavel jamais escreveu essa frase. Os fins justificam os meios. Ele nunca escreveu. Que eu saiba, não. No Príncipe, com certeza, não. É verdade. Né? Em outras obras que eu conheço, não. Né? Mas sintetiza o espírito do livro. E aí, por isso, diz, os fins justificam os meios, segundo Maquiavel. Não é segundo Maquiavel, nunca escreveu isso. Porém, o pensamento dele leva a esse resultado. Os fins justificam os meios. Ô Zé, você falou aí uma passagem do livro lá na Romênia, seu pai lhe acompanhou. Isso. Então, eu acho que ele deveria estar extremamente orgulhoso com a produção do filho. Ele é acadêmico da Academia Pernambucana de Letras. Você, eu acho que posteriormente virou também acadêmico. O que foi isso para ele? Olha, foi um momento muito especial para nós dois. Né? Muito especial. Foi em adulto, acho que a única viagem que eu fiz com ele. Criança eu viajava muito com ele, mas depois as vidas, né, tomam um caminho diferente. Nunca fizemos uma viagem internacional, nada. Fizemos essa. Aí teve escala, né? Paramos em Amsterdã, visitamos os museus, as obras de arte. Algumas estão aí no Instituto Ricardo Brennão, se não estão em reprodução, enfim, aquela coisa do período Nassau e tal. E depois fomos para a Romênia, onde ele fez um grande sucesso, porque ele era uma pessoa descontraída, que contava muita história, era um romancista também, quer dizer, muita coisa do que eu aprendi ouvindo as consultas, né? E ele também, ele parava a consulta para anotar frases. É por isso que ele tem um livro chamado Doutor Marculino. Papai não era bom de título de livro, não. O Doutor Marculino não diz nada, né? Mas é um livro, rapaz, padrão Guimarães Rosa, com a linguagem que não se encontra mais. Uma linguagem que já desapareceu. Ainda existem frases dela. Porque ele anotava no consultório.
né? As pessoas chegavam, doutor, eu estou com uma dor, aí eu não consigo reproduzir isso. Eu estou com uma dor de viado na boca do estômago. Aí, isso hoje em dia ninguém diz mais, né? Ele anotava, né? Coisas desse tipo. E usou na construção dos livros dele. Eu segui mais ou menos o mesmo caminho. Aliás, os meus romances são continuação dos romances de papai, né? O Atestado da Donzela 2 é uma continuação do primeiro romance dele, que chamava-se Amor, Fuxique e Emancipação. Depois a gente, eu, Arnaldo, ele mesmo, Mauro Mota, deu opinião e outros. Nivaldo, isso não é título de romance, é livro, é título de tese, né? Então mudou para o Atestado da Donzela. Eu escrevi o 2. O que é o Atestado da Donzela 2? Eu peguei o 1, fiz uma adaptação, projetei 10 anos na frente. O 1 foi mais ou menos em 35, quando a família dele foi praticamente expulsa do Cedro, que é distrito de Limoeiro, e para virar senhor de engenho, enfim, se assumiu o engenho. Ele parou ali. Eu peguei 10 anos depois, no fim da ditadura de Getúlio. Então, ele escreveu antes do início da ditadura de 37. Getúlio já era ditador, mas em 37 foi uma espécie de ato simples de Getúlio. Endureceu, fechou tudo. Né? Ele escreveu em 35 e eu escrevi em 45. Aí imaginei esse personagem, o fogueteiro, que levou chifre, matou a mulher e o urso, fugiu. Foi feito dele. No romance de papai, ele fugiu e desapareceu. Aí eu fui buscá-lo no Rio de Janeiro, fogueteiro, se tornou empreendedor, dono de fábrica de fogos, se aproximou do poder através de um daqueles assessores da vida e passou a vender fogos para todos os eventos públicos de Getúlio, que tinham muitos fogos, e fogos depois de estourado ninguém mede mais, então o cara ficou milionário e muita gente ganhou dinheiro, e ele veio abrir uma fábrica, retornou vitorioso para casa e veio abrir uma fábrica para abastecer a ditadura que ele pensava que era eterna no Nordeste, e escolheu o Cedro para abrir a fábrica, que é a terra dele, de onde ele saiu desmoralizado. E aí o romance rola, enfim. E o Julgamento de Deus, 1964, o Julgamento de Deus, ninguém notou, mas não deixa de ser uma continuação de Terra de Coronel, um romance de papai. Do seu pai. Isso. Zé, pra gente finalizar, a gente já tá quase uma hora aqui, eu vou lhe fazer uma pergunta em relação à política e a Edmar vai completá-la, né? Você trabalhou em grandes campanhas. Marta, Brizola, Paulo Maluf, e aqui no estado, Carlos Wilson, João Paulo, Carlos Wilson. Muitas, campanhas enigmáticas, inclusive, que são hoje referências, inclusive, nas faculdades de publicidades. Essa campanha, aconteceu isso e tal. Qual foi a que mais te deu? Acho que todas lhe dão prazer, porque você só trabalha com prazer sempre. É verdade. E por isso que eu acho que você muda, saiu da publicidade, virou poder, porque aí eu acho que aquilo ali te deu aquele estalo. Mas qual foi a grande, assim, que tu disse, essa aqui foi foda? Olha, todas as que não são esquecidas são inesquecíveis, né? A primeira campanha, você nunca esquece. Fernando Lira, Cristina Tavares, em 78, as primeiras campanhas. E Jarbas Vasconcelos, mas aí Jarbas eu não era contratado, eu era voluntário, né? Minhas primeiras campanhas profissionais foram Fernando Lira e Cristina Tavares para deputado, ambas vitoriosas. Cristina, ninguém acreditava, era um azarão completo e se elegeu, né? E ficou minha amiga e até morrer era uma pessoa com quem eu tinha uma grande amizade, bem como Fernando Lira. Mantivemos a ligação pessoal, nem sempre politicamente, nem sempre profissionalmente eu tive com o Fernando, mas pessoalmente a amizade foi intocada. As campanhas, veja, as pessoas tendem a achar que a campanha mais importante é aquela que dá mais visibilidade, mais dimensão e tal. Eu costumo dizer para os clientes, a campanha mais importante é a sua. Para o cliente, sem dúvida, o cara prefere ser prefeito de uma pequena cidade do interior a ser
ao que o candidato dele a presidente da República ganhar, ou o candidato dele a presidente dos Estados Unidos ganhar. Ele quer o dele. Para ele, aquela campanha é tudo. É a luta pelo poder dele. Então, eu não gosto de destacar, sabe, Gustavo? Porque eu passaria, aí teria que ser um podcast só sobre isso, onde eu teria que fazer uma pesquisa. Mas algumas campanhas foram muito marcantes. Por exemplo, a de Marta Suplicy para governadora, com o marido disputando o Senado em 98. Marta Suplicy, ninguém achava que ela ia ter voto. Né? Quando eu cheguei lá, o partido me chamou. Eu cheguei lá por indicação dela. Fui contratado por ela. Aí o partido me chamou, né, para um freio de arrumação. Disse, olha, ela não tinha muito conceito no partido, não. O partido achava que ela era uma doida, uma aventureira, que veio da televisão, uma socialite e tal, e eu vi logo que não era. Vi logo que ela tinha outros valores. Mas bem, o partido me chamou e disse, olha, se você repetir com essa aventureira, sem história, sem tradição majoritária, a mesma votação que Zé Disseu teve em 94, você merece uma medalha. E a mesma votação é importante porque a gente mantém a bancada, tem outros ganhos, etc. E aí pode reeleger Suplicy. Aí já, essa é a sua tarefa. 14% para Marta e a reeleição de Suplicy. Né? Marta teve... E aí disseram nessa reunião, se você tiver 18% dos votos a alcançar, você, não é, a campanha alcançar, você sai daqui consagrado como herói. Marta teve 23,03%. Covas, que era o governador, teve 23,04%. Ele passou para o segundo turno por 0,1% e a apuração travou uns dias, teve essa confusão toda, etc, etc. E nem por isso eu virei herói. embora Eduardo Suplicy foi eleito, né, por mais de 1 milhão de votos sobre Oscar, que foi o candidato de Maluf. Maluf foi para o segundo turno, perdeu para Mário Covas. Né? Era Duda Mendonça, que lamentavelmente está passando por um momento de vida muito difícil. Né? A gente já conversou em outras oportunidades sobre Duda. Eu até disse, eu não me comparo com Duda nunca, porque Duda, eu reconheço uma inteligência superior e uma acuidade e uma capacidade maior do que a minha. Não quero me comparar a ele nunca. Agora, por acaso, nunca pedi para ele. Ganhei algumas vezes. Né? Mas lamento a situação em que ele se encontra, ele está lutando pela vida. Né? Ô Zé, e aqui em Pernambuco? A gente teve, eu não posso deixar de falar sobre essa campanha, porque foi uma campanha, para mim, histórica, porque foi a primeira que eu acompanhei mais de perto. Foi aquela campanha de 2000, onde o então prefeito Roberto Magalhães era o favoritíssimo a ganhar a eleição, gestão bem avaliada, tinha todas as condições de renovar o mandato, e terminou que perdeu a eleição para João Paulo no segundo turno. Mas lá antes tivemos o caso de Carlos Wilson. O Carlos Wilson que ajudou bastante a essa existência do segundo turno e foi fundamental para a vitória de João Paulo na segunda etapa. E você era o estrategista, né, o marqueteiro de Carlos Wilson, responsável ali pelo mané chinês e toda aquela situação. Eu queria que você falasse um pouco dessa eleição. Eu vou me permitir dar um passo atrás. Uma campanha importantíssima na minha vida foi Zé Múcio contra Reis, em 86. Né? Zé Múcio começando na vida pública, Zé Múcio nunca tinha sido nada, foi prefeito de Rio Formoso, saiu para ser secretário de Roberto Magalhães, virou candidato. Eu fui fazer a campanha dele, não vou contar como chegamos lá, já tinha uma ligação com o grupo, trabalhava para o grupo, gostava muito de Zé, enfim. Foi uma campanha que Zé Múcio perdeu por 600 mil votos. Entretanto, saiu muito maior do que entrou. Né? Saiu com uma bagagem campanha, e aí é um molhozinho. Campanha nem sempre é feita para ganhar. Né? Campanha muitas vezes é feita para obter resultados. Eu ainda, esse fim de semana, estive lá pela Paraíba e tal, e as pessoas falaram várias vezes de uma campanha que eu fiz lá, em que o candidato teve 5% dos votos. E ele virou referência. Porque elegeu o senador,
elegeu a maior bancada federal, elegeu a maior bancada estadual e foi decisivo no segundo turno, porque transferiu os 5% para o segundo mais votado e ganhou a eleição. Então, e alcançou os objetivos dele na trajetória política do candidato. Então, às vezes, né, claro que todo candidato quer ganhar. O cara não se candidata para perder. Né? Às vezes se candidata sabendo que é difícil, mas ele se candidata com a esperança, ele vai dormir na véspera com a esperança de que aconteça algum fenômeno que balance as estruturas e que ele ganhe. Todo candidato tem que... É como um time de futebol, o nosso Santa. Né? O nosso tem que acreditar que não vai cair. Eu, racionalmente, já dou adeus, já joguei a toalha. Também. Né? Mas tem que acreditar até a última hora. Os jogadores, o treinador, tem que continuar o discurso. Não, enquanto tiver chance, enquanto tiver chance. Enfim, na política é isso também. Enquanto tiver chance, o cara é candidato. Agora, às vezes, o candidato sai menor do que entrou. Ganha e aposenta a vida pública. Tem muito voto e aposenta a vida pública. E não ganha. E fala, é o caso de Zé Múcio. Zé Múcio saiu maior do que entrou e continua até hoje bem maior do que entrou. Com o seu jeito político, se aproximou de Arraes, se aproximou de Lula, é um político nato. Né? Bom, a campanha de 94 de Carlos Wilson foi uma surpresa, porque todo mundo achava que Arraes ia repetir 86, quando ele se elegeu, elegeu os 2 senadores. Isso não aconteceu, Carlos Wilson ganhou a eleição, foi o mais votado, e o segundo mais votado foi Roberto Freire. Foi uma campanha muito marcante em Pernambuco. Em 2000, Carlos Wilson se candidatou a prefeito. As pesquisas indicavam a possibilidade de um segundo turno entre Roberto Magalhães e Carlos Wilson, onde Carlos Wilson tinha potencial para pegar os votos todos da esquerda, dos outros candidatos, e até abocanhar uma fatia de voto de Roberto Magalhães. Isso as pesquisas mostravam. Né? Então, Roberto Magalhães resolveu torpedear Carlos Wilson no primeiro turno. Carlos Wilson tinha criado um personagem, Nós. Né? Foi ele que chegou um dia lá na agência, ainda temos tempo, ele chegou um dia lá na agência com o pacote e jogou na minha mesa. Disse, eu contratei Valmir Chagas e Aramis Trindade para fazer minha campanha. Você ficou maluco, Cali, com a intimidade que a gente tinha. Você ficou maluco, Cali. O que é que eu vou fazer com essas 2 peças? Essas peças fizeram a campanha de Roberto Magalhães. Tem dezenas de vídeos deles pedindo voto para Roberto Magalhães. Vou botar eles para pedir voto para tu. Aí eles, algo assim como, te vira, tá ganhando para isso. E foi-se embora. Me deixou com a bronca. Aí, num processo coletivo de criação, criamos o Mané da China. O Valmir, que tinha pedido voto para Roberto Magalhães, foi para a China, ficou sem saber notícia de nada daqui e voltou ainda robertista, todo entusiasmado, com a mala cheia de coisas, vestido de chinês, não sei o quê, para ver as maravilhas do Recife 2000, do programa de Roberto Magalhães. Um programa de governo desse tamanho, cheio de coisas absolutamente incumpríveis. Aliás, eu costumo dizer que programa de governo só serve para daqui a 4 anos você ser cobrado. Né? Programa detalhado, complexo, feito por técnico. Roberto Magalhães nunca leu aquele programa. Nem antes, nem durante, nem depois da campanha, um negócio desse tamanho, feito por técnico, né? Cheio de promessas incumpríveis. Aí o Mané, junto com o Aramis tinha ficado aqui, já estava desiludido. Você vem aqui, vamos ver a ponte que liga a Torre à Casa Forte. Aí ele tinha tanta confiança em Roberto Magalhães que corria e caía dentro do rio. E aí lá ia o outro de barco resgata ele. Rapaz, não tem ponto não, com aquele jeito dele. Aí depois ele falou, eu vou voltar para a China. Eu vou voltar para a China. Mas Roberto, rapaz, eu vou voltar para a China. Então o personagem desestabilizou aquela imagem de invencibilidade, intocabilidade de Roberto Magalhães e foi importantíssimo na campanha, no primeiro turno. Né? Provocou, teve algo a ver até com a famosa banana na Avenida Boa Viagem, a qual se atribui a derrota de Roberto Magalhães, o que não é, em absoluto, verdadeiro. Ninguém ganha ou perde campanha por causa de uma banana. Collor deu banana em 90 à vontade, né, e ganhou a eleição assim mesmo. Ok, foi bom, né? Muito. Foi muito bom, a oportunidade de lhe ouvir. Fico muito feliz pela nossa conversa, uma conversa boa que passou o tempo que eu nem percebi. E, claro, Zé, para mim uma satisfação poder tê-lo aqui, acho que para todos nós aqui do Pernambucast, né?
Prazer foi meu. Zé, muito obrigado, meu amigo. É uma honra pra gente sempre ouvir você, é uma aula que a gente tem a cada dia, cada vez que a gente bate papo e principalmente é uma coisa nova que a gente aprende toda vez que a gente conversa com o Zé. Gente, pedir a vocês que curtam nosso canal, que compartilhem, se inscreva aí, ative o sininho, que já já vocês vão estar aí acompanhando esse episódio com o Zé Nivaldo Júnior, tá? Até logo pra todo mundo. Até a Um próxima. abraço. Até logo.